Bom dia, amigos. Tudo bem? E aí, vamos nós. Pós-Natal. Vamos ver aqui, pessoal. Ó, pós-Natal. Olha para o diário, porque a semana ainda está aberta, então a gente olha para o diário, tá? No diário, o que aconteceu? Aconteceu uma senhora, uma falha de baixa. Toma cuidado com compras, porque tá chegando no outubro, né? Quer dizer, uma senhora, uma falha de baixa. Então, a gente marca aqui. Vocês viram? Mas já brinca. 8,59. Muito legal, né? Ó, bota aqui essa fila. A gente dá uma olhada nela lá, 120 minutos. Ela fala, pode, mas como é que você está, meu amigo? Fala, beleza? Ação aqui, ó, região de compra, ó, essa aqui, região de compra, ó. Vamos dar uma olhada no 120. Eu peguei essa venda aí, tá, pessoal? Onde abriu, como eu falei, é alta. É falha de baixo, isso aqui é uma falha de baixo confirmada. Porém, o preço abriu numa região de compra. O que eu chamo de região de compra? Dentro dessa fibra, ele está na parte superior dela. Dias consolidados fazem isso, como o dia anterior, né? Foi o dia 23, foi um dia forte, praticamente de tendência. A gente tem aqui dia de consolidação. Hoje, dia de consolidação vai ter o quê? Falso rompimento para baixo, falso rompimento para cima. O que significa falso rompimento para baixo? O preço toca em regiões de suporte, falha baixar, toca em regiões de resistência, falha subir. Isso significa que é venda, porque ele está em região de resistência. Esse topo aqui, ó, semanal, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui. E aqui na parte superior, que a gente chama de um quarto, né, dessa figura branca, que vai daqui até aqui. O quarto dela aqui, da parte superior, é local de venda, não é local de compra. Esse local aqui a gente evita fazer compra. Não significa que a gente não compre, mas a gente evita. Só aí de retração já deu 810 pontos. Eu já bati minha meta, peguei os meus 500 pontos. Agora eu vou brincar mais um pouquinho, para o que o mercado me oferece, tá? O resto do dia. Vamos continuar a nossa análise só para a gente entender o que está acontecendo aqui no 120. No 120, a abertura é para subir, como eu falei. Isso daí é uma expectativa desse preço continuar subindo. Se ele abriu acima desse ponto, há uma tendência dele buscar alta. A gente vai olhar, marcar esse ponto aí, que é o 162,235. E abaixo daqui, ó, será venda. Abaixo desse ponto aí será venda. Tá? Então, vamos ver. O 120 que vai dizer isso para a gente. O 10 minutos adianta, mas o 120 é que diz isso para a gente. Se o 120, esse candle aí, 120, daqui a 2 horas, fechar acima daqui e abaixo daqui, ele continua consolidado. Se ele fechar abaixo daqui, ele pode até Bom continuar dia. consolidado, mas é uma tendência dele vir buscar pontos mais embaixo, tá? E esses pontos mais embaixo não são mais esses, tá? Já são esses daqui, tá? Se ele fechar acima disso daqui, aí vocês compram, porque o preço vai subir, né? É simples assim. Por que que o 10 minutos adianta? Porque o 10 minutos é um tempo que manda no 120, né? Manda não, né? É o mínimo que você pode olhar para achar pontos de entrada do 120, ó. Pontos de entrada do 120 aqui e aqui, né? Conforme a gente marcou lá. Então é só esperar para ver se o preço falha uma baixa. Locais onde ele pode falhar, né? A baixa. Aqui, né? Como a gente já colocou, né? Aqui, ó. É um dos locais onde ele pode falhar a baixa. Aqui, ó. Qualquer uma dessas linhas do diário, tá? Qualquer uma. Aqui no 50% dificilmente ele vai parar, porque tem nada aqui dizendo que ele vai parar aqui. Aqui tem. Aqui tem. Aqui ele pode parar. Tá? Semanal. E esses outros pontos, eu vou marcar todos. Beleza? Fiquem estiver com esses pontos aí. Tá? Vamos acompanhar os fechamentos. Se o 10 minutos aqui ó, já falhar aqui, já pode começar a pensar na possibilidade dele retomar a impulsão de alta aí. E, por enquanto, quem está vendido sustenta, né? Tem tudo para cair mais, tá? Tem tudo para cair mais um pouquinho.
Deixa essa seta aqui. Vender. Para quem quer vender, tinha que ter vendido aqui ou aqui em cima, né? Aqui era um bom ponto de venda, né? E aqui é um bom ponto de venda se ele deixar falhas aqui, ó, nessa linha aí, tá? E compras, né? Aqui, se ele falhar, ainda não falhou, e aqui, se ele falhar, ou se chegar e falhar, por enquanto aí quem está vendido mantém, tá? Beleza? Pós-Natal, vamos começar assim, né? Essa tranquilo dia, olhar aqui no minuto, entender a primeira venda. A primeira venda foi falha num minuto, ó. Deu o gatilho, abriu o comprador, mas fechou rompendo. Teste, falha da alta venda, né? Primeiro alvo aqui, o 535, depois aqui, no 415, depois aqui, no semanal, que eu acho que não vai segurar. Quem deve segurar vai ser mais ou menos aqui, ó. Que lá no 10 minutos é a média de 200, tá? Média de 200, junto com o suporte do diário, tá? Essa fibra aqui eu vou retirar, beleza? Vamos acompanhar aí para ver o que o preço faz. A gente tem possibilidades aí agora de man- nos mantermos na venda desde que o preço fique abaixo desses pontos aqui. Até chegar aqui. E se ele começar a voltar para cima desses pontos aqui, principalmente com o 10 minutos fechado, tá? Aí a gente pensa em compras de novo. Ao contrário disso, é melhor ficar vendido, tá? Beleza? Todo mundo veio? Todo mundo ficou no mudo aí hoje. Beleza, Gilson. Natal de vocês foi bom. Foi ótimo. Estou falhando aqui no satélite, tá vendo? Mas é uma falha, daquela que a gente chama de falha simples, né? Falhou, mas fechou negativo. Então você tem que esperar agora, ó, né? Uma tentativa de impulsão de baixo que vai acontecer. E aí tem que falhar com 3 minutos, tá? Não pode. Real, né? Pode ser com 1 minuto. Para quem tem habilidade, vai 1 minuto. A Com falha de alta, que a falha de baixa que você está falando, Gil? baixa, falha de baixa. Agora tem que dar uma falha de baixa para comprar. Porque você vai estar comprando contra o 10 negativo, Ah, que já confirmou que não conseguiu passar aqui do 120, da linha do 120, né? aham. Essa máxima aqui, o 162, 535. Então, o que que ele está dizendo? Teoricamente, vai subir. Por outro lado, a barra é negativa. A gente já está esperando um dia consolidado. O que que você acha que vai acontecer? É, Vai pode consolidar. Agora, consolidar. É um mas dentro zigue-zague. dessa consolidação, o que que eu faço, Gilson? A indicação, por enquanto, é uma venda. Por enquanto, é uma venda, porque ele vai impulsionar a baixa. Se ele falhar, aí você compra. E como que eu enxergo essa falha? Primeiro, aqui no 1 minuto, né? Um toque nessa linha, na primeira linha é essa aí, o 4, né? Sem romper, gatilho negativo, teste para baixo, você compra, stop bem curtinho, sabendo que você vai estar comprando um contra um candle de 10 minutos. Ideal é 3, né? Pelo 3 minutos, você vai botar aqui, ó, vai ver o 3 minutos fechando acima desse ponto. Não fechou acima, tá vendo? Fechou rompendo. Então, por mais que o texto esteja dando essa compra aqui, não é legal. Entendeu? Por mais que ele esteja dando essa compra, não é legal. 3 minutos não confirmou. Muito pelo contrário, rompeu aqui. Aí você vai ter que esperar o quê? O sino fechar positivo. Aí se o É, sino positivo fecha para baixo, 50% vai ser compra. Entendeu? ele tá na captura de uma média de 20 aí também, né? Num minuto. Tá. Então, pode ser Tá. que ele bata lá e volte. Pode. É, o 10 é negativo e o 15 também agora, né? É, Já já o 15 fecha. Se o 15 fechar negativo, o que que vai acontecer com essa sua compra aqui? Ele vai pegar o teu estoque. Por quê? Porque ele vai vai. tornar o 15 para baixo. Aí, se ele falhar o 15 ele volta a subir, porque ele faz a retração do 15 assim que o 15 fechar, né? Ou seja, ele posiciona, falha, retrai.
Ele faz duas impulsões, ele impulsiona, falha, retrai. Aí, se na retração ele falhar, ele impulsiona de novo, falha. Aí, se falhar, ele não para no 50%, vai pro topo. Entendeu? Aham. É, mais ou menos essa aí é a sequência. Por enquanto, aí, para quem tem a habilidade de pegar pelo minuto, já poderia pegar aí no 14, ó. Aqui, ó. Ó, falhou, falhou. Isso é falso movimento, né? 12 foi, 13 devolveu, entra no 14, cara. Acabou. Só que a proteção é onde? Exatamente onde você disse, ó. A captura da média de Por 20. Isso aí. pegou. Entendeu? Então, o cara que pegou isso aí, Justo, mas é muito curto. É um curto de 125 pontos, cara, tá vendo lá? Só que, lembrando, vai fechar o 15, o que que ele faz? Impulsiona abaixo 15, impulsiona abaixo do 10. Uhum. Não demore, não demore. Por isso que quem compra o 14 tem que proteger quando ele chega na média, ou né, eu costumo, né, nesse tipo de operação aqui contra gatilhos negativos, né, é bom você fazer parcial e aí sim proteger um pouco mais longo. Por quê? Porque ele vai tentar impulsionar abaixo dos tempos já fechados, né? Ele vai tentar. Aí, se ele conseguir irromper, aí a venda vai descer, pô. Entende? Entendi. Aí, se você tiver comprado contra tudo isso, a hora que você começa a sofrer, o mercado, né, pega você pela mão e leva na vantagem, né? Vamos ver quem vence a briga, né? Se é a impulsão de baixo, o 15, se é a retração do 10 para a impulsão do 10, né? E quem vai desempatar é o 30. Lembra disso? Porque o 30 é óbvio, né? Antes disso, você está na venda aí, né? Uma sequenciazinha boa, né, cara? Concorda? Você pega no lugar certo, tá vendo? Tem. Fechou o 30 lá, ó. Fechou, desculpa, fechou o 20, né? Ó, funciona, tá vendo? Normalmente, essas sacadas acontecem aonde? No momento em que o candle desse maior fecha. O 20 a gente não tem costume de olhar, mas, pô, não precisa, né? O 10 te indica isso. Te dá uma boa noção do que está acontecendo, pelo menos no candle a candle. Aí, ó, olha quantos pontos deu para pegar só nessa descidinha boba aí, ó. 345 pontos, tá vendo? E aí ele pode ir para aquele alvo que a gente quer lá embaixo, que é o 161, 860. 835, né? É 860. 860 é a média de 210. Agora, eu vou ficar de olho na falha de baixo. Se tiver, eu entro comprado. Se não, eu fico vendido. E o fechamento 30, né? Tem que ter esses dois. Esses dois é que indicam para mim a probabilidade que eu vou fazer, tá? Parar aqui a gravação um pouquinho. Assim, a gente estava contando com a queda e ele agora meio que está na falha da baixa. Pelo menos temporariamente, até o fechamento 120. Eu vou parar essa gravação já. A gente estava contando com a chegada dele aqui, ó, mas aqui está confirmando a falha da baixa do 60. Ó. Esse aqui é o 73. Ó. Então, ele pode impulsionar essa alta aqui, subir, pagar aqui 162.920. Talvez mais em cima, esses pontos aqui que a gente está imaginando. Ele pode ir para dar dentro e cair. Eu vou encerrar essa gravação por hoje, porque senão fica um vídeo muito grande.